Estamos aqui ao vivo no Luana TV. Hoje o Luana TV recebe uma mulher que dedica a vida a proteger outras mulheres, crianças, idosos e grupos vulneráveis. Ela, que é delegada da Polícia Civil há 9 anos, servidora pública há 13 anos, bacharel em Direito pela Universidade de Fortaleza, com pós-graduação em Direito Penal, Processual Penal. Atualmente, ela é delegada à frente da 2ª Delegacia de Atendimento à Mulher e aos Grupos Vulneráveis de Parnaíba, a DEAN-GV, lidando aí diariamente com casos que exigem coragem, sensibilidade e firmeza. Eu estou falando da delegada Rafaela Bezerra. É um prazer imenso recebê-la no Luana TV. Muito obrigada de já por ter aceitado esse convite. Obrigada a você, Luana. Obrigada pelo convite. Acho que a gente está nesse novo momento da Polícia Civil, em que a gente tenta trazer mais informação por meio, principalmente, da internet, né? É onde a gente consegue ter um alcance, é uma informação rápida, é uma informação realmente confiável. Você tem muita informação hoje dos órgãos da Polícia Civil. Então, é um prazer estar aqui e falar um pouquinho para vocês sobre a profissão, sobre o nosso dia a dia. Olha, e a gente hoje vai ter um bate-papo muito incrível, gente. Eu tenho muitas perguntas que eu sei que são perguntas também que você de casa tem dúvidas. E a gente vai começar o nosso bate-papo, delegada, falando sobre justamente esses grupos vulneráveis, né? A senhora está à frente de uma delegacia que defende esses grupos e eles estão inclusos as pessoas que são idosas, crianças, LGBTQIAPN+, mulheres, e tem mais extensões para esses vulneráveis? Sim, também estamos incluindo aí os crimes de racismo, injúria racial, também é com a gente, e principalmente os crimes que são bem afetos ao Estatuto do Idoso, ao Estatuto da Criança e do Adolescente e à Lei Maria da Penha. Isso eu ia perguntar, acho que é uma grande demanda, né? A Maria da Penha, ela veio para acrescentar e para proteger a mulher, mas existem ainda muitas dúvidas que a gente vai esclarecer ao longo deste programa aqui. E também eu queria saber quais são os maiores casos que chegam lá, assim, quais são as maiores demandas que a senhora tem ali na delegacia de atendimento aos grupos vulneráveis. Sem dúvidas, são os casos da Lei Maria da Penha. Tudo aquilo que envolve violência contra a mulher. Hoje é muito amplo, né? A violência contra a mulher. Antigamente a gente pensava só em lesão corporal, uma ameaça, mas hoje em dia é uma gama de crimes que podem ser cometidos nesse contexto de violência contra a mulher. Então a gente tem violência patrimonial, a gente tem violência moral, tem a violência psicológica, tem a violência sexual. Então, essas são as nossas maiores demandas hoje. Realmente são os crimes da Lei Maria da Penha. Mas, infelizmente, os crimes contra a criança também, hoje, a gente tem uma demanda bem considerável. Delegada, esses crimes, a gente vai voltar a falar mais amplamente sobre a mulher, mas esse das crianças me gera. Sou mãe, né, de 2 meninas e já fui filha anos atrás e é totalmente diferente. A criação, o universo e a lei. Sim. Porque a gente cresceu, eu acredito que quem está em casa cresceu, com aquela história de que bater para educar. E também não vou ser aqui a santa da história, porque quando as minhas filhas eram pequenininhas, dava aquela palmada para, mexeu, batia ali na mão, aí acaba. Agora, quando é que esta palmada ela se torna um crime? Sim. Assim, a lei, ela é bem ampla, né? O crime de maus tratos, ele é muito amplo. Então, a gente não fala só hoje em bater. Bater fisicamente, aquele famoso tapinha ali, eu não enquadro isso como um crime. Eu não entendo, no meu entendimento, isso não é crime. Mas a gente vê aquele pai, aquela mãe que passa do limite. Sim. É realmente uma lesão corporal. É aquele que veio para deixar marcas mesmo na criança. E isso aí já não tem como deixar passar, não. E nesses casos, quando acontece, geralmente são o quê? Denúncias de vizinhos, Sim. familiares, como é? Hoje a gente tem um Disque 100, o Disque 100 e o Disque 180, eu acho que são das maiores ferramentas que a gente tem, porque é uma denúncia sigilosa, realmente é sigiloso, nem a gente tem como saber quem foi que fez essa denúncia, então é realmente sigiloso, e você não fica tão exposto, né? Você consegue fazer aquela denúncia sem se envolver, e a gente tem a obrigação
apuração e nós somos fiscalizados para saber se a gente está fazendo essa apuração. Então, realmente, quando você faz ali a sua denúncia do Disque 100, do Disque 180, ele vai para vários órgãos. Ele vai diretamente para o Conselho Tutelar, ele vai diretamente para o Ministério Público e ele vem para a polícia também. Então, são vários órgãos que são envolvidos nessa investigação. Bacana, porque realmente quem está do outro lado aí assistindo agora esse podcast deve se questionar. Se eu fizer uma denúncia, será se vão dizer para os pais que fui eu que fiz? Ou será se meu vizinho vai saber que fui eu? E você não, nesse momento você não precisa apresentar provas, né? Sim. Você consegue só dizer o que está acontecendo ao seu ver e a gente vai fazer o nosso papel, que é investigar. Também é possível você fazer diretamente na delegacia como denúncia anônima. A gente tem um WhatsApp hoje, eu posso aqui passar até os números para que a gente passe no final. A gente tem o nosso grupo, tem o nosso WhatsApp, tem o nosso Instagram e a gente recebe muita denúncia por lá. Pessoas que realmente não querem se envolver e a gente faz dessa forma. Lá no BO vai constar a denúncia anônima. A gente não precisa colocar realmente quem foi o denunciante. Isso passa uma segurança muito grande para quem quer denunciar, tá vendo ali, mas não sabe realmente o que fazer naquela situação. E aí, pegando esse gancho dessa história de que lá no passado a gente ouvia muito que a palmada para educar, e muitos adultos falam, hoje em dia você vê que eles falam muito assim sobre a questão de dizer assim, eu apanhei e virei gente. E não era exatamente um apanhar, era realmente agressão mesmo, porque apanhava de corda, de chicote, de cipó, era tudo enquanto, com certeza, tem muita gente que vai assistir a gente que já apanhou e que ficou com marcas e hoje em dia romantiza isso, né, de certa forma. Mas eu virei gente. E aí, a minha pergunta é dentro disso. A senhora acredita que há uma ligação da dificuldade de uma mulher, por exemplo, denunciar, porque ela, quando era pequena, ouvia isso, de que, tá apanhando para aprender. Será que ela ainda tem essa dificuldade de assimilar que aquela agressão não tem a ver com correção, com amor? Existe isso ainda? Eu acredito que sim, Luana. Tem muita coisa que a gente viveu no passado e que vai reverberar hoje em dia. Sim. Longe daqui também, eu também sou mãe, eu conheço os desafios, tenho 2 crianças pequenas em casa, depois de um dia de trabalho. Entendo também, sou filha de um pai militar, meu pai é da Polícia Militar, fui criada desse jeito, de que enquanto comer do meu feijão vai provar do meu pirão. Não desaprovo, em grande parte eu não desaprovo essa criação, porque me fez ser gente, mas tudo teve um limite. Nunca foi aquela agressão de eu vou te deixar marcas, eu vou te levar, isso aqui vai ter um transtorno psicológico lá na frente. Eu acredito muito que quando você está ali naquela infância, numa casa disfuncional, em que você presencia agressões, em que você é agredido, tudo isso tem um contexto, né? Então, não é só aquela... tem muita gente que realmente vai dizer, eu apanhei e virei gente. Tudo bem, isso funcionou para você porque você estava numa casa disfuncional, em que você era uma criança que talvez você tenha apanhado para levar uma correção, mas você não via sua mãe apanhando também, entendeu? Você não via o seu pai chegar bêbado em casa e quebrar tudo. Então, eu acredito que é muito além da palmada. Não é a palmada que vai te traumatizar. O que vai te traumatizar é o teu contexto familiar. E isso eu acho que é muito mais impactante do que uma palmada. Assim, a gente tem casos assim lá na delegacia de maus tratos em que sinceramente, eu vejo maus tratos. Eu vejo pais que foram educados em outra geração, em que tiveram essa educação e estão perpetuando a forma que eles acreditavam que era certo. Pode ser uma opinião polêmica, mas eu acredito que o que vai desestruturar a criança é muito mais o contexto familiar. Você é uma criança que você é cuidada com amor, você é bem tratada, você é querida, você é amada, você tem tudo à sua disposição. É aquele tapa mesmo que o teu pai te deu para te corrigir naquele momento que vai fazer essa devastação na tua vida? Ou é o ambiente disfuncional? Ou é o pai agressivo que tu tem dentro de casa e que não apanhava quando ele estava bom, não? Tu apanhava sem motivo nenhum quando ele chega bêbado em casa. Ou é aquele pai, ou é aquele tio violento que tu sempre viu batendo na tua tia, ela nunca teve coragem de denunciar, sabe? É aquele avô que sempre
teve aquela brincadeira mais intrusiva e todo mundo ficava desconfortável na família, mas deixava passar porque ele é idoso. Sim. Então, eu acho que isso é que torna uma mulher, uma criança violentada, que vai se tornar possivelmente uma mulher que vai ser violentada e não vai saber, talvez, reconhecer que aquilo ali é uma violência, sabe? E isso é muito comum, eu acredito, assim, as mulheres, elas têm essa dificuldade, porque às vezes eu vi a gente até pode brincar um pouco, porque tem hora que só rindo mesmo da situação, mas tem um meme que a mulher fala assim, ela é agredida, ela fala assim, não, eu tinha outro, mas ele tipo assim, ele me batia, mas não era desse jeito aí e tal. É tipo assim, esse aqui é menos pior. Então, eu me contento com o que é menos pior. Esse aqui me bate, mas não bate pra me machucar. Ele só me aperta, ele só grita comigo. Existe essa dificuldade da mulher entender que tudo é agressão. Sim, existe. Luana, eu já peguei um caso lá em Buriti, quando eu era delegada de lá, de uma mulher que ela levou, foi 8 facadas aqui, ó, no pescoço aqui. Ele não chegou a atingir, ele só fez assim, tipo, pinicar, sabe? A mulher aqui todinha, eu tenho foto no meu celular. Ela foi na delegacia com a criança na mão, uma criança de braço, assim, chorando, o sangue escorrendo aqui, e ela chorando para eu não prender ele. Meu Deus. E aí eu falei, olha, primeiro, antes de tudo, a senhora vai para o hospital e depois a gente conversa. Prepara assim, primeiro. a criança chorando de fome, a criança estava chorando de fome. É uma ligação psicológica e eu acredito que hoje a gente passa primeiro pelo psicológico. Para mim, o dizer do direito o direito é a última ratio, é o último direito que deveria ser acionado quando todos os direitos já não foram capazes de solucionar o problema. O que eu vejo hoje é que as pessoas precisam, antes de tudo, de um fortalecimento psicológico, né? A gente precisa ter um fortalecimento psicológico dessas mulheres. Eu acho que a agressão física, eu acho que violência contra a mulher, não é nem a agressão física, mas a violência contra a mulher enquanto gênero, ela passa também por um problema de saúde pública. A gente precisa ter locais de atendimento para a questão psicológica dessa mulher. Antigamente você dizia, minha avó nunca se separou porque ela dependia financeiramente dela. Gente, isso não existe. Hoje eu lhe digo que a realidade não é essa. A realidade que eu vejo lá da delegacia são de mulheres que normalmente elas são as provedoras do lar, elas têm direito ao Bolsa Família, são elas que recebem o Vale Gás, então são elas, o cara está desempregado. Então, assim, ela que mantém a casa, ela que tem condições de manter aquela casa, ela que trabalha fora, e mesmo assim, ele ainda se acha no direito de chegar em casa e proferir uma ameaça, e de chamar ela de palavrão, e de ser violento com as crianças. Então, assim, o que a gente vê que não é mais aquela dependência financeira que a gente tinha antigamente. É mais emocional e psicológica. É psicológica. Eu acho que isso aí é uma dependência psicológica de você se entender enquanto mulher, de entender que você não precisa passar por isso, de entender que homem tem aí, apesar que a não história mais tem. Que a gente escutava, não sei, muito ruim com ele, pior sem ele. Sim. É bem isso. É bem isso. Sendo que aí eu falo, vem cá, e é tão ruim assim mesmo sem ele? Não é. Vamos pensar aqui juntas, Dona Maria, vamos pensar aqui. Me diga aí, esse homem tá pagando seu aluguel? Não. Ele paga a feira da sua casa, então não. E a água? Também não. Eu disse, não, mas a luz eu tenho certeza que ele está contribuindo. Não, doutora, paga não. Então me diz, o que é que esse homem tem, então? Mas é a questão psicológica, é isso. Você não vai arranjar ninguém, mas ninguém vai lhe querer, não. Você acha que com essa penca de filho alguém vai lhe querer ainda? Se você não ficar comigo, você também não fica com mais ninguém. Sim, então, tem todo um trabalho dele, né, ali na cabeça dela. Pra minar você, pra lhe afastar da sua família, pra lhe afastar dos seus amigos, pra você virar aquela mulher que não se cuida mais. Então, tudo isso, o pessoal pensa que a agressão não é, a agressão é o fim. Existe um todo no meio, existe uma parte que corroeu toda aquela mulher que existia no começo do relacionamento e que, ao longo dos anos, ela foi se perdendo dela mesma. Isso é verdade. A gente vê muito esse padrão tóxico nos homens, que são geralmente os homens que são abusivos, né? Eles começam a minar justamente a autoestima da... E que autoestima boa eles têm, não né, doutora? Você diz que o cabo não presta, porque às vezes eu digo, meu amigo, você não presta, você não gosta de mulher, você não deve gostar do gênero mulher, porque você tá agredindo, você não deve gostar. Mas ele não acredita. Ele não acredita que ele não presta. Ele acha impressionante. E a gente acredita muito rápido, né? É muito impressionante, fácil. Assim como a mulher, ela
Eu acho que pelo histórico mesmo, de como a mulher é tratada na sociedade mesmo. E isso é algo que eu também quero falar. Voltando aqui, pegando esse gancho, você é uma mulher que está numa posição de poder, queira ou não, tá ali no top, e tem homens que estão abaixo de você e tem que ser respeitosos, tem que obedecer, né, a hierarquia, mas com certeza você já vivenciou alguma coisa desse tipo de violência de gênero dentro da tua profissão. Claro, eu já estou aqui há 9 anos, né? Quando eu entrei, eu passei no concurso, eu tinha 25 anos. Entrei com 27, então os tempos mudaram, e ainda bem que mudaram. Eu já escutei da boca de professor que ele não gostava de ir para operação com mulher, não, porque ela não aguenta. Oxe. E aí, numa sala que só éramos 6, no meu concurso nós éramos 49 e só éramos 6 mulheres. Então, foi assim, bem. E a gente veio aí para provar que É não está mentira. fazendo a menor diferença. A Exatamente. gente vê muita mulher trabalhando em delegacias das mulheres, né? Sim. Mas antes da delegacia da mulher, eu atuava mais com a parte de roubo e furto. Nem sempre eu atuei em delegacia da mulher. Na verdade, nem queria, porque é uma demanda muito difícil. Quando você lida com roubo e furto, você vai para casa e acabou. Foi um Sim. celular que roubaram? Poxa, é chato, mas tu vai continuar vivendo. Sem teu Sim. celular, tu compra outro. Mas quando você trabalha com violência contra a mulher, com Passa, violência né? contra criança, você se envolve. Acaba que Então, você não entra na tem situação. como, não tem como. Eu sou mãe, eu sofro. As Fica pessoas remoendo em casa. esquecem que tem um ser humano ali Sim. também que sente, que se solidariza, que fica preocupado e que vê além daquele crime, que pensa no depois, e como é que vai ser a vida dessa criança, e como é que vai ser a vida dessa mulher, o que é que ela vai fazer. Então, assim, a gente mantém aquela. Não, tenho que agir profissionalmente e tudo, mas a gente vai para casa e leva aquela demanda. Eu imagino. Então, não é fácil, Porque não é. a gente não tem como olhar e se desvincular, porque acaba que você que tem que resolver, né, de certa forma, assim, ali naquele momento. É isso que eu ia te perguntar. Quando chega a demanda, o seu trabalho é o que exatamente lá dentro da delegacia? Você faz o Pronto. quê? Hoje a gente tem, como eu te disse, as coisas melhoraram bastante nos últimos anos. Então, a Delegacia da Mulher hoje ela é bem mais equipada. Sim. Então, hoje a gente tem um núcleo lá interdisciplinar. Então, eu trabalho hoje com psicóloga, eu tenho um assistente social que trabalha com a gente, faz um trabalho maravilhoso lá na delegacia, coisas que antigamente a gente não tinha. Então, eu Sim. fazia tudo, né? Era Sim, era tudo, psicóloga, né? assistente social, advogado, tinha que saber de todos os direitos, tinha que fazer consultoria, e isso melhorou bastante. Então, tem um POP, né, que é um padrão de atendimento das mulheres vítimas de violência. Elas não fazem mais o boletim de ocorrência lá na frente com todo mundo que chegou para fazer o seu perda de documento. Não, você vai lá na delegacia da mulher e você vai ser atendida lá por uma equipe da delegacia da mulher, que são as pessoas que trabalham com isso diariamente. Então, a gente já conhece, já sabe como acolher, o que é que tem que fazer, vai ter que fazer a perícia, então lá a gente já faz a perícia. Tem que fazer a medida protetiva, ou a gente vai encaminhar para o órgão certo, ou então a gente já faz lá também. Precisa, a mulher está lesionada, então a gente já encaminha aqui para o IML, encaminha para o hospital, faz todo esse encaminhamento. Lá na delegacia, eu trabalho principalmente com a parte de atendimento. Realmente a gente precisa acolher, às vezes tem casos complicados que só eu que consigo realmente tocar, então a gente precisa realmente dar encaminhamento. Eu diria que 90% do que acontece lá tem que passar por mim, porque eu sou a primeira pessoa a despachar e determinar o que é que vão ser feitos naqueles casos ali. Então, eu tenho que analisar todos eles. É difícil, mas a gente tenta. E a parte de investigação, que é o que eu realmente gosto de fazer. Eu gosto de investigar, eu gosto de me aprofundar, eu gosto de pesquisar, de ver o que é que tá, onde é que tá, o que é que tá fazendo. A gente tem um núcleo de inteligência muito bom aqui em Parnaíba. Sim. Hoje. Essas ações do carnaval é só a ponta do iceberg do que a gente vê. Sim. Não vem um apoio que eles dão em todas as delegacias de Parnaíba hoje. Então, a gente tem um trato muito bom com eles, são pessoas maravilhosas que trabalham lá e que realmente também sentem essa demanda da delegacia da mulher, sabe? Que quando eu passo, olha, hoje vai ter um caso daquele, eu preciso disso aqui para ontem. Delegado, a gente vai dar um jeito aqui, tá, tem tráfico, tem droga, tem não sei o quê, mas eu sinto que eles dão prioridade para a delegacia da mulher, porque são casos realmente sensíveis. A Sim. gente
Tudo lá é urgente. Eu A gente imagino. fala isso. Vamos ver qual vai ser a urgência de hoje, porque tudo lá é urgente. Eu acredito. É delicado, é sensível. Então, tudo é para ontem. Não é uma delegacia que amanhã eu vejo. Se amanhã eu for deixar para ver, pode ser que algo muito ruim aconteça. A vítima já não esteja mais aqui, né? Porque acontece muito isso, né? Segundos, eu vi uma postagem, eu não me recordo do nome da moça, mas o rapaz colocou outdoors em todos os lugares do Brasil, né? Ele tava na cidade do Brasil, ele botou na cidade vários outdoors pedindo pra ela voltar. E aí ela volta com ele. E aí, acho que 15 dias depois ela morreu. Ele matou, né? Eu falo muito isso, assim, a gente faz aquele acolhimento inicial, mas eu tenho vítimas que voltam, 1, 2, 3. Não tem problema a senhora voltar. Eu só tô cada dia mais preocupada, Sim. porque eu tenho medo do dia que a senhora não vai mais voltar. Quando a Perde. senhora volta, ainda tá bom, ainda tá dando pra gente Sim. resolver, a gente tenta, porque a gente precisa da vítima, a gente precisa que ela queira também, entendeu? É uma coisa muito complicada. Eu vejo, às vezes, o quanto as famílias sofrem, porque a família quer ajudar, a gente quer ajudar, mas até para a lei tem limite. Então, Sim. ela também precisa querer ser ajudada, precisa deixar ser ajudada. Delegada, quando a pessoa volta, né? Tipo assim, ela foi agredida, teve a medida protetiva, aí aconteceu, ai, perdoei, ele mudou, Jesus salvou a alma Meu dele. Deus, só Que Jesus mesmo é para dar um jeito impressionante nele. que as pessoas, nada contra quem é da religião, se você acredita em Deus, na mudança, beleza. Mas a gente tá falando aqui de uma pessoa que foi agredida, ameaçada, humilhada, e aí não tem essa de, ai, tem que perdoar. Não, Não, pô, é crime, não dá. acabou, não tem essa, entendeu? E tem que Tem cumprir a muita pena. mulher lá que faz o boletim de ocorrência e 3 dias depois está lá para tirar a queixa, como chama. Delegada, eu vim tirar a queixa. Eu digo, infelizmente aqui a gente não é lugar de tirar a queixa. É isso A que eu gente só perguntar. coloca. A Maria da Penha, É. ela pode retirar hoje em dia? Porque Não. antigamente ela não podia, né? Alguns crimes, ameaça hoje em dia não pode, foi uma mudança de 2024 para cá. Lesão corporal, em hipótese alguma também. Sim. Crimes de injúria, difamação, sim. Violência psicológica, não. Perseguição e stalking também é um crime que a gente tem bem recorrente. Sim. Você ainda consegue retirar, mas tudo isso tem um rito a ser seguido, né? Não é uma coisa simples de ser feito, não. E quando a pessoa tirou lá a queixa e volta de novo para ser a mesma pessoa, aí perde a credibilidade em algum momento, a mulher para você assim, você vai, de novo, dona Maria, a senhora aqui. Ou não, você trata como se fosse o primeiro. Não é fácil, eu vou dizer assim que não é fácil a gente manter essa simpatia. Sim. Mas tem casos e casos, porque tem alguns casos que você vê e você diz, meu amigo, tá difícil te ajudar, mas tem outros que você sente que não é uma escolha dela, sabe? É uma escolha das circunstâncias, às vezes. Aí é onde entra realmente aquela pessoa que fica delegada, mas é porque é ele que bota comida na mesa. Se eu não tiver com esse homem, eu vou viver de quê? E se eu não. E o meu filho, como é que eu vou fazer? Porque ele disse que se eu me separar dele, ele vai levar os meninos de mim. Sim. Então, isso realmente é uma coisa que E aí a gente vai parar para explicar juridicamente falando o quanto isso não vai acontecer. A senhora está confiando em mim para me contar um problema tão sério? Pois então confie em mim para eu lhe dizer que ele não vai levar seu filho. É isso que eu ia perguntar, se a tem- Maria da Penha, ela tem Porque muitas mulheres têm dúvida se perde, por exemplo, se tem direito à pensão, perde Bolsa Família, ou se perde a guarda dos Na filhos. questão da medida protetiva, inclusive um dos itens que podem ser pedidos na medida protetiva é que seja paga a pensão alimentícia desde já e que a visita aos menores sejam cessadas. Por quê? Sim. Tem muito pai que, não, eu não quero conversa com ela, não, eu quero só ver a criança. Não, eu não fui lá na casa falar com ela, não, eu queria só falar com a criança. Na verdade, ele não queria falar com a criança. Ele está utilizando dos filhos para falar com a mulher, para ver se a mulher está em casa, liga para o celular da criança para dizer, e aí tá falando, e aí a tua mãe está onde? Então, isso acontece muito, Sim. A gente tem muito caso disso. Então, uma das medidas preventivas também não é só o distanciamento físico dela, é o distanciamento físico também dos menores.
para que evite essa possibilidade dele procurar a mulher por meio das crianças. Então, Utilizar você não como... vai perder a guarda das crianças, Sim. você não vai deixar de receber sua pensão. Pelo contrário, você vai continuar recebendo a pensão, sim. Isso pode ser pedido principalmente em caráter de urgência. Então, nada disso vai obstar que você peça a medida protetiva, não. Delegada, e nos relacionamentos homoafetivos, Uhum. nesse caso, a Maria da Penha, ela se adequa Sim. para esses casais, Sim. em caso de agressão? Como que funciona? Da mesma forma, hoje os relacionamentos homoafetivos foram incluídos também dentro da Lei Maria da Lei Maria da Penha, mas no sentido de as ações são voltadas para eles. Então, a medida protetiva vai também englobar todos os casais homoafetivos. A gente já teve alguns casos também disso acontecer, e já foram pedidas também medidas protetivas para a outra parte. Da Nesse parte caso, agredida. nesse caso é uma adaptação da lei. Sim, é uma adaptação da lei. Entendi. E agora, voltando um pouquinho para falar sobre o medo, né, que essas mulheres têm de denunciar, eu acho assim que, além desse medo de perder filho, da questão do homem ser o provedor, também eu acredito que existe um medo, por exemplo, se o cara ele tem uma carreira, de destruir a vida dele. Sim. Só que a dela está sendo destruída. Eu falo isso todo dia. Como Engraçado, assim? porque na hora de destruir tua vida, ele não pensou não, né? Aí tu tá pensando na carreira dele. Quer dizer, ele te agrediu, ele disse que tu era como era, mesmo aqueles palavrões que ele te disse. Ele disse também que tu não era ninguém, que é ele que coloca que é ele, que o que tu é graças a ele, mas aí tu tá preocupado dele ser prejudicado no trabalho. Nem ele tá preocupado. Pois é, se ele Nem faz ele tá isso, né? preocupado, porque se ele tivesse preocupado, ele tava te dando motivo para denunciar. Isso é verdade. Então, eu acho que a gente tem que cada um se preocupar. A gente não tá falando aqui de nenhum menor de idade, a gente tá falando de pessoas já adultas, vacinadas, normalmente já 30 mais, então já passou do tempo do pessoal ter a sua responsabilidade. Ter a responsabilidade pelos seus atos, e se você não é capaz de se responsabilizar, a justiça vai lhe responsabilizar. Sim. Então, a gente não tem que pensar no outro quando o outro não está pensando na gente. É aquela história do direito do outro termina quando o meu começa. Sim. É essa máxima. E invadem, né? Eu acho que nas relações familiares, nas relações amorosas, a gente tem um conflito ali de sentimentos, de intensidade. Eu entendo tudo isso. Todo mundo consegue entender, mas a gente tem que entender que existe também crimes. A gente tem que saber verbalizar e tem que saber dar nome às coisas que acontecem. E o que acontece, às vezes, dentro de uma relação, não é porque ele é esquentado. Não, ele é tóxico. Não, não é porque ele é ciumento. Não é porque ele não gosta muito que eu saia com as minhas amigas. E aí ele também não gosta dessa roupa. E aí ele também não gosta que eu saia com fulano de tal. Ele não gosta que eu vá visitar minha mãe. Ele não gosta que eu vá para a faculdade porque, né, ficar muito tempo fora. O nome disso é violência psicológica. Eu tinha uma amiga na faculdade que era isso, e o homem, ele não gostava nem que ela cortasse os cabelos. Eu acho isso demais. Não Meu podia Deus cortar o do cabelo. céu, mas o cabelo é dela, qual é? Ela se separou dele depois. Não, e ela E se você separou. não entende, o que eu acho mais Porque ele absurdo é você largou. não entender. Ele largou ela por outra. É um Porque ela favor que ele mesma fez. não fez questão nenhuma de largar. E aí a primeira coisa que ela fez, cortou o cabelo. É impressionante, parece que foi um ato de libertar, assim, me libertei dele. Aí cortou o cabelo. E é tão louco, porque assim, uma vez eu tava com uma vítima e a advogada dela falou com a vítima, eu fiquei sem entender. Uma vez eu tava com essa advogada e depois de escutar a vítima, uma advogada, uma mulher, Sim. teve a audácia de falar isso. Ela disse: mas delegada, você tem que entender que é normal, né? Um homem ligar, e às vezes ele ligava mesmo para ela para saber onde é que ele estava, e ele pediu para ela fazer videochamada, para ela mostrar todo mundo que estava com ela no local. Super normal. Super normal. E eu falei para ela: doutora, a senhora acha mesmo que é normal? Eu acho que não tem nada demais. Doutora, imagina bem se o meu marido toda vida me ligasse para saber com quem que eu tô. Ele ia ficar louco, né, doutora? A senhora tem que entender assim que eu trabalho com 95% das pessoas que eu trabalho são homens. Já pensou se o meu marido fosse me ligar sempre que eu estivesse na rua para saber com quem eu estava? Ele não ia ter paz. Então, doutora, não é normal.
A senhora tem que entender que isso não é normal. Porque se fosse normal, eu lhe garanto que meu marido faria também. E como não é, ele não faz. Normaliza um ciúme excessivo, uma doença, né? E acho que é essa a questão. Falso cuidado. As pessoas, elas, ao longo da vida, elas se acostumaram com a ideia de que amor e cuidado tem a ver com ciúmes, com você não querer que a pessoa ande com outras pessoas, você regrar a roupa. Ah, mas eu tô cuidando do que é meu. Epa, peraí, seu? É uma propriedade, é sua, calma. A mulher, ela é dela mesma. E eu sempre, uma das coisas que eu sempre falo pro meu marido, todas as vezes que a gente está em alguma discussão, eu sempre digo, você e eu estamos aqui porque queremos. E você é livre para sair quando você quiser, e eu sou livre para sair quando quiser. É uma escolha. Entendeu? Você tem que entender que amor é escolha, não é obrigação. Essa história de que até que a morte o separe, quer dizer que a morte vai ser quando o homem matar a mulher? Isso aí não existe mais. Então, é assim, acho que a gente evoluiu enquanto sociedade, mas alguns conceitos, como o crime passional, né? Se não me engano, é algo que ainda gera muito debate. Crime passional e de proteção à honra, o homem proteger a própria honra. Isso não é mais cabível, né? Não Sim. são mais defesas que são válidas juridicamente falando. Sim. Não cabe mais. Isso já, graças a Deus, já foi retirado. O que eu vejo hoje, Luana, que teve uma mudança. Antigamente a pessoa se incomodava com o tamanho da tua saia, né? Sim. Hoje o que eu vejo é que a gente pode adaptar isso para o mundo moderno. Você não vai se incomodar com o tamanho da saia, você se incomoda com quem é aquele teu homem que estava falando contigo no TikTok, que fica reagindo às tuas coisas, ou que comentou no teu último post, ou que... Por que tu tem tanto homem? Por que tu segue tanto homem? Por que que... E quem é se falando aqui da faculdade que fala contigo? Isso é verdade. E por que que nesse trabalho da faculdade... E começa assim a escalar para umas coisas absurdas. E por que que nesse trabalho da faculdade tu tá fazendo com esse cara? Ou então no trabalho mesmo. Ou então por que nesse dia aqui do trabalho, aqui nessa foto, tu saiu do lado dessa pessoa? Gente, você começa a viver num relacionamento que você tem que pisar em ovos em tudo que você vai fazer, sabe? Você tem que pensar se você não tá passando muito tempo no telefone, sei lá, vai que ele liga e viu que eu tava no WhatsApp fora de hora. Por que tu tá acordado uma hora dessa? Gente, eu vejo umas coisas que eu fico, meu Deus, a pessoa não pode mais nem respirar. Eu tava falando com a minha mãe, e ela dizia, eu tava falando com a minha mãe. Não, você não estava falando com a sua mãe não dorme uma hora dessa. Pelo amor de Deus, sabe? É um controle, uma coisa tão sufocante que eu fico sufocada só de ler aquela mensagem. E a senhora trabalha com isso, porque a senhora vai vendo as provas, né, que a pessoa vai trazendo. E isso fica, de certa forma, um momento que você olha e bate de frente com a realidade e pensa que mundo que a gente tá, né? Porque eu acredito que a gente ainda tem isso. Todo dia, um advogado teve a audácia de dizer essa semana lá que isso aqui era inimaginável acontecer. E aí eu estava comentando com a outra delegada, eu disse, a gente vê o inimaginável acontecer todo santo dia. Sim. Todo santo dia eu digo, isso aqui não pode, isso aqui não está acontecendo não, gente. Não, isso aqui não é possível. É possível. Você pode ter certeza que eles vão lá e esses anos me ensinaram que sim, é possível. Tudo que você imaginar, a gente diz lá que a gente trabalha com o pior do ser humano, né? Eu trabalho com o pior do ser humano todo dia. Verdade. Meu marido, às vezes, fica, meu Deus, tu é muito exagerada, tu tá se preocupando muito. Aqui você não tem lugar de fala. Se tem uma coisa que eu entendo sobre maldade, sobre coisas inimagináveis, então aqui não, aqui você não pode falar não, e ele respeita. Assim, que bom. Às vezes ele fica, tu tá sendo muito exagerado, tu quer meia hora do que eu passei hoje? Então, porque se eu te mostrar aqui, se eu te mostrar, tu vai dizer que eu tô fazendo pouco, vai dizer que eu tô tranquila, porque não é fácil, pego muita coisa. Dentro da sua profissão, tem a questão da Maria da Penha, né, como já foi dito, tanto para os casais homoafetivos, quanto também para as mulheres. Nesse caso, quando que uma medida protetiva ela é descumprida? E também, o que é essa medida protetiva? Porque eu acho que tem muita gente em casa que escuta falar, você tem direito à medida protetiva, não sei, mas não sabe nem o que é, porque, infelizmente, é uma geração complexa. A Lei Maria da Penha, ela deu esse poder para a mulher, para que seja solicitada uma medida protetiva. O que é a medida protetiva? Basicamente, é uma decisão judicial em que ele impõe regras para o agressor.
Então, é uma medida, como o nome já diz, as pessoas têm que entender que é uma medida protetiva de urgência. Sim. São para casos em que realmente você está numa situação de vulnerabilidade, ou seja, naquele momento. Mês passado, 3 meses atrás eu tive uma briga com ele e aí eu quero uma medida protetiva. Não é assim que funciona, tá? A medida protetiva ela é de urgência. Então, você tem que estar realmente naquele perigo iminente. É necessário que isso esteja acontecendo naquele cotidiano. Sim. E aí, com essa decisão judicial, a gente faz vários pedidos. Na verdade, é a própria vítima que está fazendo esses pedidos, nós somos meros encaminhadores. Tanto é que você pode fazer uma medida protetiva hoje, ou solicitação de medida protetiva para o juiz. Você pode fazer pela defensoria, você pode fazer pela delegacia, você pode fazer num órgão aqui do município, que é o quanto tempo para sair? O SPV, que é um dos órgãos que a gente mais encaminha a medida protetiva, nós temos 24 horas para encaminhar para o juízo e o juiz tem 48 horas para definir. É bem rápido. Então, é muito rápido, justamente porque entende que é uma urgência. Você precisa decidir sobre aquilo dali hoje. Então, depois daquela decisão judicial, você vai ser notificada pelo oficial de justiça. Não é a polícia que vai na sua casa, não é a polícia que vai atrás dele, não. A gente faz essa solicitação e tudo isso parte do judiciário. Então, o oficial de justiça vai te informar, vai te intimar que você agora tem direito à medida protetiva. E vai também informar para o agressor. Sim. A partir do momento que ele é informado também, a medida protetiva começa a valer. Delegada, mas é só uma decisão. É uma decisão muito importante. Por quê? Com essa medida protetiva, o agressor, ele provavelmente, um dos pedidos que a gente faz é que ele saia da casa. Então, imediatamente, a casa é minha, não quero saber. Mas fui eu que comprei, não quero saber. Mas da herança, não quero saber. Hoje você vai sair da casa. Sim. Depois a gente vai ver como é que vai ser feito. Hoje você vai sair. Isso é importante. Então, você vai ficar na sua casa com os seus filhos, sim. Então, quem vai sair é ele. A partir disso, a gente também pede que tenha um limite de aproximação. Então, 300 metros, 200 metros da vítima. Estou no supermercado, estava lá fazendo as minhas compras. É um lugar público. Não é um lugar público, você tem a medida protetiva. Se eu estiver passando no meio dessa avenida e você me ver, você tem que trocar de calçada. Então, se você está no supermercado fazendo suas compras, se ele estiver lá, ele tem que sair. Se você está no restaurante comendo e ele chegar lá, ele tem que sair. Entendi. Então ele não pode se aproximar de você em nenhuma hipótese, em lugar nenhum. Ele não pode manter depois nenhum tipo de contato com você. Mas é porque eu só mandei uma mensagem para ela. Gente, tem gente que manda Pix. Ele já tá bloqueado em tudo, aí ele manda Pix, eu acho o auge. Sim. Não, E você nem não pode mandar né, um Pix de 1 centavo para perguntar, pedir, fulana, me desbloqueia, por favor, você tá descumprindo medida protetiva, porque você entrou em contato com ela por qualquer meio. A decisão é sempre muito clara. Não pode entrar em contato com a vítima por qualquer meio, inclusive pelo Pix. Sim. Então, não pode. Você tá bloqueado, você não pode falar com essa pessoa. Mas nós temos filhos e nós temos que decidir coisas sobre os nossos filhos. Uma terceira pessoa vai entrar em contato com aquela vítima e vai fazer essa ponte. Você não pode. Então, assim, não é só é só um papel, é uma decisão muito importante. E o mais importante é o que vem depois. Caso haja descumprimento dessa medida protetiva, ele pode ser preso em flagrante. Sim. Por uma simples mensagem. Você tem uma medida protetiva, ele te mandou uma mensagem, isso já caracteriza o descumprimento da medida protetiva. Então, mandou uma mensagem sabendo que tem medida protetiva, você vai ser preso. Porque é como se o juiz dissesse, você está sendo avisado que você não pode. Se você continuar descumprindo, você vai ser preso. E é uma das prisões que mais tem hoje em dia, é o descumprimento, porque é quase que automático. Eu já falo para o juiz, aqui, a gente pediu a medida protetiva, ele continua descumprindo. Então, você já entendeu que ele não tem condições de viver em sociedade, ele não vai deixar essa mulher em paz. Sim. Então, a gente precisa realmente partir para essa prisão. Então, ele pode ser preso em flagrante, é uma prisão que não cabe fiança, porque é um crime de 2 a 5 anos, então ele é preso, não tem questão de fiança, não tem como arbitrar a fiança, não vai ter fiança. Ele vai direto para a audiência de custódia e ele tem 90% de chance de realmente ir para a prisão. Na melhor das hipóteses, ele vai sair com a tornozeleira eletrônica. Olha. Então, realmente, é um poder muito grande. É melhor você pegar e cumprir. Sim. Só que aí a gente entrou num caso interessante. É um poder muito grande. Cabe às mulheres também usarem de forma não
deixando medo pra elas, mas também não usar a fim de, agora eu vou me vingar dele, agora é minha hora. Não é isso, gente. A gente tá falando aqui de uma medida que ela é para as mulheres que têm risco iminente de morte. Do cara ir lá agredir e matar, não pra você que quer se vingar, entendeu? Eu vou fazer aqui pra ele voltar pra mim depois chorando. Não é bem assim. Luana, eu sou delegada da mulher. Eu sempre vou estar do lado da mulher. Sim. Mas, além do lado da mulher, eu também estou do lado da lei. Sim. Então, eu sempre vou cumprir o que a lei determina. E a gente não pode ser cega. Como eu te falei, eu trabalho com o pior do ser humano. Sim. Então, eu não sou cega para entender. Eu sei que tem mulheres também que se utilizam disso. É uma prática que, infelizmente, não é difícil de acontecer. Eu tenho muitos casos, mas não são poucos, são muitos casos de mulheres que sim, utilizam da medida protetiva para chantagear, para ficar ali marcando território, ou tá com ele aqui, que cansa de acontecer, chega caso lá na delegacia, que a mulher tem a medida protetiva, o cara estava dentro de casa, já voltou para casa. Ela nunca foi retirar a medida protetiva, Sim. eles já voltaram, a medida protetiva tá lá. Aí, no dia que ele sai de casa e não voltou na hora que determinou, aí, quando ele chega em casa, ela liga: olha, tem aqui, eu tenho a medida protetiva, ele tá dentro da minha casa. E o cara vai preso. Que babado. E o cara vai preso e não tem o que fazer. Por mais que ele diga, não, mas eu já tô aqui tem 2 meses. A medida protetiva está em vigor. É obrigação da Polícia Militar, na hora que chegar lá, levar, no mínimo, lhe conduzir para a central de flagrantes. Então, né? infelizmente, a gente não tem como. Então, o que eu falo sempre para os homens é: primeiro, cumpra a medida protetiva. Sim. Cumpra. O único prejudicado vai ser você. Se você não cumprir a medida protetiva, o prejudicado vai ser você. Porque você pode ser preso em flagrante. Depois que, eu tenho uma medida protetiva, mas a gente voltou. Então, você fale com a sua esposa, você fale com a sua namorada e peça para que ela vá até a defensoria, peça para que ela se dirija, nem que seja pessoalmente até o fórum, e peça para que seja retirada essa medida protetiva contra você. Porque senão você vai ficar assim na mão dela. Sim. Na hora que ela tiver uma raiva, ela aciona essa medida protetiva, ela vai acionar a polícia contra você e você vai sim responder pelo crime de descumprimento de medida protetiva. Daí a você provar que você estava lá e que não houve descumprimento, isso acontece, claro, como a gente falou, tudo é investigado. Então, até você provar que isso aconteceu, você já teve um grande estresse, você já passou por momentos bem constrangedores. Então, a nossa orientação para o homem é o quê? Cumpra a medida protetiva. Se vocês voltaram, se estão conversando, não existe conversar com quem tem uma medida protetiva contra você. Sim. Não existe, não tem como você estamos voltando. Né? Que reconciliação é essa? Quer reconciliar? Pois a primeira coisa que você vai fazer é retirar a medida protetiva. E aí, tudo bem. E não é assim simples. Não é lá na delegacia, delegado, eu vim tirar a medida protetiva. Não, você passa por uma audiência com o juiz. Você vai dizer para o juiz, a mesma pessoa que você pediu, que você deseja retirar a medida protetiva. Não é simples. Não é simples, porque a Luana, se no outro dia essa mulher é esfaqueada e morta. Sim. E aí? E também tem a questão porque a gente tá falando aqui, a senhora falou assim, o homem, ele tem que ir lá, né, levar ou falar pra ela tirar. Só que aí também tem uns caras que vão usar disso de maldade, vão obrigar a mulher a ir atirar. E o juiz tem que ver, né? Exatamente. Por isso que não é simples. Faz todo sentido. Mudou o crime de ameaça. A ameaça antes era um crime de ação penal condicionado à representação da vítima. Então, ela ia lá dizer, ele me ameaçou. E era um crime que a gente só podia fazer se a vítima quisesse. Sim. A lei mudou desde 2024, outubro de 2024, a lei mudou. E agora, se ela for lá e ela registrar um crime de ameaça, esse crime vai ter que ser apurado até o final. Então, não adianta você ir lá dizer que ele lhe ameaçou e depois ir lá dizer que não foi bem assim, que era só um momento de raiva e você fez isso só para se vingar. Gente, a Maria da Penha, ela deu um poder assim enorme para as mulheres e é uma coisa muito importante para que a gente não cometa o esvaziamento de pauta. Não banalize isso, né? Não vamos banalizar, porque você vai deixar essa pauta... Vai acabar uma pauta tão importante, tão sério. E aí você, mas era só um momento de raiva. Gente, momento de raiva a gente não resolve em delegacia. Na terapia. Sabe? A gente resolve com as amigas, a gente vai desabafar, a gente não resolve com delegacia. Sim. Porque isso vai sim causar um prejuízo, vai prejudicar tanta gente. Você vai prejudicar o seu companheiro, que você fez um momento de raiva, porque ele vai sim. No dia que ele precisar do nada consta do trabalho, ele vai lá e vai
ter que consta, Isso. entendeu? Você vai prejudicar o andamento da delegacia, porque eu vou deixar de estar apurando realmente um fato sério que realmente aconteceu para estar apurando a sua Raiva. raiva, o seu Sim. momento de raiva, e você ainda vai se prejudicar, porque ao final, se eu entender que na verdade não aconteceu e que foi uma mentira, você vai responder por um crime chamado denunciação caluniosa. Sim, sabendo que a mulher tem todo esse poder, que a lei veio para ajudar. Tem também uma que é recente, que foi até pauta de um vídeo do Carnaval, que essa é polêmica. A questão da importunação sexual e também tem um assédio sexual. Tem duas coisas aí que são distintas, Totalmente diferentes. As pessoas confundem. Sim. E eu queria que a senhora explicasse um pouquinho pra gente sobre. Pronto. O assédio sexual, a gente tanto fala, teve o assédio sexual. O assédio sexual, na verdade, ele necessita de uma posição de hierarquia. Sim. Aquela pessoa precisa ser seu superior hierárquico de alguma forma. Seja um professor, seja o seu Patrão. chefe, o seu patrão. A gente já teve casos até lá de não sei se eu posso falar isso, de um líder religioso. Sim, Pronto, líder que religioso. também é hierarquia. Isso também é hierarquia. Então, isso já aconteceu de ser enquadrado em assédio sexual. Por outro lado, o crime de importunação sexual, não. Ele é realmente bem mais amplo, porque ele pode ser cometido por qualquer pessoa. Sim. Também passa por essa violação. Não precisa nem, no caso, ocorrer toques físicos, né? Às vezes gestos, às vezes tudo isso já configura uma importunação sexual. Então, é um crime bem mais amplo, não tem essa necessidade da hierarquia. É a principal diferença. A importunação sexual, eu achei interessante, assim, quando a senhora fez o vídeo lá pro Carnaval, porque é algo, de certa forma, novo Sim. para a mulher, porque a Maria da Penha vem batendo aí anos, né, dessa lei, Sei. né? E aí, essa da importunação acabou sendo uma coisa que as mulheres se acostumaram muito. Passar e o cara ficar fiu, gostosa, ei, não sei o que, lá em casa, e às vezes tá no ônibus e o cara dá uma passada de mão, ou algo assim do tipo. Eu tinha na família, e isso é uma coisa que eu vou abrir um parênteses, porque eu acho que vai ajudar outras pessoas. Tinha na família uma pessoa que toda vez que eu passava, e eu era menor de idade, batia assim na minha bunda. Toda vez. E era uma brincadeira que me incomodava muito, porém, eu não sabia. Isso é importunação sexual. E eu não tinha noção, porque acaba que é mais velho que você, tá ali, é um tio, é um primo, é da família. Aí se você falar, sua mãe vai... Às vezes sua mãe, isso é besteira, não é nada demais. Mas aquilo me incomodava. Sim. Era um momento que a pessoa estava violando meu corpo e eu não dei autorização para ela fazer aquilo. Então, assim... Como que a mulher, ela consegue distinguir esse momento? Isso foi um toque errado, isso foi uma importunação. Como é que ela faz para distinguir isso, já que é tão novo, delegada? A principal diferença, tudo passa pelo consentimento. Sim. A gente sempre fala isso. A diferença vai ser o consentimento. O quanto você consentiu. Você se sentiu realmente invalidada, você se sentiu violentada, você se sentiu invadida, então isso aí já é crime. Já passou da esfera do limite, da brincadeira, você não deu consentimento, você se sentiu violada, então a partir desse momento aqui já é crime. Não é tão difícil depois, assim, eu acho que na hora você fica, sério mesmo que isso aconteceu? Mas Sim. Se você vai pensar naquilo dali e com calma você pensou, aconteceu mesmo e eu não gostei, isso aqui não é certo. Se algo dentro de você diz que aquilo dali não é legal, é porque é crime. Se você tem essa dúvida, é porque é crime. É uma das coisas que passa, e é muito, assim, é um momento que acho que a gente fala de mulher para mulher. Eu já passei por muitas situações, muitas mesmo. E aconteceu uma comigo, eu não vou citar nome, não vou dizer onde foi, como foi, mas eu estava num trabalho, fazendo um trabalho de gravação, e uma pessoa chegou por trás, me abraçando, do nada, e eu tenho, tipo, o vídeo, né? Era um conhecido, não era colega, não era amigo, não tinha essa intimidade, eu nunca tinha dado. Só que tava bêbado, achou assim, uma pessoa pública, ela é gente boa, vou chegar aqui abraçando, acochando. E aí chegou abraçando, acochando e falou umas coisas, e aquilo me incomodou de um jeito tão grande. Só que na hora, eu
tive aquela ação de pensar, isso aqui foi um crime, a pessoa me tocou errado. Não tive, eu só olhei assim e falei, tô trabalhando, tipo, foi o máximo que eu consegui fazer. E aí, depois que eu cheguei em casa, que parou aquela correria, foi que eu me toquei. É um crime que demora para digerir, porque às vezes Você você fica fica se sem invalidando. acreditar, Você se fica, invalida. realmente isso aconteceu, mas que você vai isso. parar para pensar. E é por isso que é um crime que vai demorar para prescrever, né? Tem uma pena máxima de 5 anos, então é um crime que vai demorar para prescrever justamente para dar tempo das vítimas digerirem aquilo Precisa o ali, quê? para Ter prova? entender. Olha, a palavra da vítima, ela é muito importante nesses crimes. Então, assim, quando a gente fala em crimes sexuais, a palavra da vítima é o que a gente tem de prova. Sim. Lógico que tem outros fatores que vão coadunar o que a vítima falou, que a gente vai investigar para saber, mas a palavra da vítima ela tem um peso enorme. Até porque normalmente é um crime que não tem testemunhas. Sim. Nem tanto E de ninguém nem quer importunação ir, né? sexual, que não quer se meter. Sim. Mas o crime de importunação sexual, às vezes, é tão sem noção que acontece na frente de outras pessoas, porque é uma brincadeira. Sim. Porque não é nada demais, porque eu só estava paquerando. Tu estava paquerando sozinho, né? Porque a outra pessoa estava sendo agredida. Sim. Então, não é brincadeira. Então, demora, às vezes, para a pessoa entender que aquilo dali, na verdade, foi, sim, uma violência, precisa, sim, ser apurado e vai ser apurado. Então... E aí, no caso, aconteceu em algum momento um tapa, uma passada de mão ou uma cantada idiota que me desmoralizou como mulher, que eu me senti invalidada. Qual é o próximo passo? Ou a pessoa tentou ali me beijar à força, me agarrar à força, que acontece assim, ela vem ali e, que ela achou que tava dando cabimento, que nem aconteceu lá no BBB, que o cara achou na cabeça dele que a menina tava dando, porque chamou ele pra ir ali, me chamou e aí foi lá e tentou beijar. Quando acontece isso, eu vou na delegacia, minha palavra tem peso, eu não preciso ter prova, eu vou lá e eu falo. O que é a delegacia? Qual é o procedimento da delegacia? Então, a gente vai começar a investigação. Claro que se tiver provas, é muito melhor. E eu falo provas, o que? Delega, mas como é que eu vou comprovar? Naquele dia tu conversou com uma amiga tua? Tu falou para aquela amiga o que aconteceu? Tu compartilhou com alguém? Para você ter noção, a gente já teve provas que era o diário da menina. Sim. Da pessoa, uma criança, né? E ela não falava para ninguém, mas ela tinha um diário e nesse diário a família descobriu o que acontecia com ela. Então, isso é uma prova importantíssima. São provas principalmente naquele lapso temporal. Se naquele dia, um ano depois, mas naquele dia, eu conversei com aquela minha amiga, eu falei para ela que eu não gostei, e eu falei para ela, ou então ela estava comigo aqui quando aconteceu, ela viu, ou então eu cheguei em casa e contei para minha mãe o que tinha acontecido. Isso é prova. Sim. E isso só vai corroborar o que você já contou na delegacia. Então, isso já vai fazer total. Então, a gente começa essa investigação para ver se realmente, claro, como eu te falei, a gente sempre vai investigar, sempre. Por mais que a gente esteja do lado da mulher, tudo vai ser investigado. Sempre tem uma outra parte que também merece que seja apurado os fatos. Então, a gente não vai ser irresponsável também de aceitar qualquer coisa. Então, a mulher ela vai ser ouvida, vai ter essa escuta com a psicóloga. Normalmente, a gente pede que essa mulher que foi e sofreu algum tipo de agressão, ela passe pela nossa escuta da psicóloga. Sim. Até a psicóloga também vai entender, vai fazer um relatório para a gente e vai dizer, olha, nesse atendimento aqui, essa mulher realmente, ela está fragilizada e tal, e todo o aspecto psicológico daquela mulher, se for necessário. Então, a gente vai fazer principalmente essa colheita de provas, que é o papel da polícia, conseguir provas, conseguir determinar se houve realmente crime e quem é o culpado. Basicamente é isso. Em outras palavras, do juridiquês seria materialidade e autoria. Sim. É isso que a polícia faz para que a gente forneça isso para o Ministério Público e ele possa oferecer denúncia. E aí, no caso, foi comprovada a importunação sexual, o que acontece com a pessoa? Pronto, aí ela vai responder um processo criminal. Aquilo dali vai ser tudo encaminhado para o Ministério Público provavelmente vai oferecer a denúncia, e aí a gente vai realmente ter o processo criminal, vai começar as audiências e, por fim, vai sair a pena dele. E se nesse meio termo ele ficar enchendo o saco da vítima? Medida protetiva. Medida protetiva entra aí também. Medida protetiva. Ai, que bacana, olha que medida bacana. Protetiva, a gente pode pedir uma medida protetiva. Pode ser um caso, inclusive, de prisão, porque ele está, de alguma forma, assediando a vítima, ou ele está interferindo nas investigações. Sim, então, isso é uma causa de prisão temporária, é uma possibilidade também. E aí, delegada, a gente vai entrar aqui num assunto bem mais complexo, que
é o que acontece diariamente com várias mulheres, várias crianças, que é o caso de estupro de vulnerável, né? É algo que a gente vê muito e que dá uma dor de falar, principalmente pra gente que é mãe e pra quem já teve alguma situação. E quem me conhece já há mais tempo também sabe que na minha família tive uma situação. E, inclusive, graças a Deus, a pessoa foi presa recentemente, não pelo meu caso, por outra pessoa que ele tinha feito, né? Outra vítima. E isso é interessante porque eu tenho amigos que eles entendem de direito e sabem, né? E ele falou assim: você pode ainda depor, porque não prescreve Não nesse prescreve caso. rápido. A sua, no caso, assim, o seu depoimento enquanto vítima lá atrás, ele pode ajudar a fortalecer, né? E Tem o aí. caso do João de Deus. Quantas vítimas não apareceram, não sei quantos anos. A gente tem o treinador que eu prendi ano Sim. passado, que a gente fez uma investigação, são 10 anos cometendo crimes. Então, a palavra daquelas vítimas ali de 10 anos atrás, ele tem um peso muito forte em tudo isso que aconteceu. E nesse caso do estupro de vulnerável, né, são situações muito complexas. E quando acontecem, por exemplo, a gravidez indesejada, a gente estava conversando nos bastidores aqui, e a gente falou, né, sobre a questão do Brasil hoje em dia tem a legalização do aborto para esses casos, mas como que a gente faz? Porque já aconteceu, a gente já viu em vários locais que a vítima não teve acesso, Sim. comprovou, tinha ali o processo, tudo, e mesmo assim não conseguiu fazer o aborto Hoje legal. já é bem desburocratizado, assim, eu considero que seja até fácil fazer esse aborto legal. Tem uma lei que é a lei do minuto seguinte. Sim. Então, a mulher ela não precisa sequer fazer o boletim de ocorrência. Normalmente é feito, sim, o boletim de ocorrência, porque é um crime, precisa ser informado. Mas no caso de violência sexual, a primeira coisa é você se dirigir até o hospital. A gente tem o EDA aqui em Parnaíba e tem dentro do EDA tem um núcleo especializado em vítimas de violência. Então, tem o SAVIS, que é onde acontece todo esse atendimento de uma equipe interdisciplinar. O próprio perito do IML, que é um médico perito legal, ele vai até o hospital para que seja feito o exame lá no local. A vítima não precisa se dirigir até o IML, é o médico que vai até ela. Antes disso, ela já passou por todos os exames de sangue, ela já passou por todos os exames laboratoriais, físicos, tudo que precisa ser feito, coleta de prova, tudo é feito lá no hospital mesmo. Então, o primeiro passo não é ir na polícia, o primeiro passo é ir no hospital. Sim. Você vai no hospital, lá vai ser feito todo esse procedimento. Então, é importante que tenha essa informação. Sim. Acho que pouca gente sabe que existe Eu não esse sabia. núcleo de atendimento a vítimas de violência sexual aqui em Parnaíba, que elas trabalham exclusivamente com vítimas de violência sexual. E atendem toda a demanda, né? Que a demanda do EDA é enorme, então elas atendem toda essa demanda. E a gente tem um excelente relacionamento com o pessoal do EDA, a gente realmente troca informações, ajudam demais a gente. E você vê que tem um zelo da equipe, você vê que são pessoas que já têm esse contato prévio com vítimas, então elas sabem como agir, elas sabem qual é o procedimento, a gente se reúne, a gente faz reuniões também para que a gente alinhe certas coisas. Então, é bem bacana que tenha esse núcleo de proteção. Então, a primeira coisa é você procurar o hospital. Aí, no caso, procurou o hospital, né? Digamos, a mãe, né? Digamos, tem uma criança em casa, foi vítima de estupro, ou uma mulher mesmo que tenha já um conhecimento, aí vai ao hospital, procura esse núcleo, Sim. aí lá eles vão fazer os procedimentos. Não é algo que vai ser, digamos assim, para ela se vergonhar, porque Não, eles pelo têm contrário. todo um trabalho de acolhimento. Eles tem uma psicóloga que trabalha lá, tem assistente social, então eles só trabalham com essas vítimas, Sim. né? Então é uma demanda já recorrente para eles, já E não sabem como explanam. agir. Não. O É que isso que é vai ser importante. feito lá é em sede de prontuário médico. Então são informações sigilosas. Sim. Não podem ser divulgadas. Até para que a gente tenha acesso ao procedimento, ao prontuário daquela vítima, a gente tem que fazer uma solicitação formal por escrito para o diretor do hospital, para que ele disponibilize aquilo dali para a investigação. Não é uma coisa que eu vou lá e quero dar uma olhadinha. Não Sim. pode. É tudo feito em sede de prontuário médico. Então, as pessoas não vão ter acesso. Então, realmente é uma investigação que é dolorosa, é sofrida, mas é muito necessário, assim, Lona. É uma das partes que eu tenho
que mais me motiva a trabalhar hoje são crianças. Eu gosto Sim. muito de trabalhar com essa parte, porque realmente é muito recompensador. É muito triste, mas assim, é uma coisa que afaga meu coração saber que aquela pessoa que fez o mal ali, ela tá presa, e que ela não vai mais fazer isso com ninguém. Já tive É casos uma, assim uma paz no coração. isso, assim, eu enquanto mãe, meu Deus do céu, menos um na É, rua, e quando eu agora dou essa notícia de foi preso um eu faço cara, questão de ligar eu, para a vítima. Eu sabe, faço assim, questão de ligar para a vítima uma para dizer, paz. olha, deu certo, ele tá preso. E assim, é uma coisa que eu ali, o povo fala, ah, a polícia prende, a justiça solta. Ali eu cumpri meu trabalho. Então, Sim, lógico. ali, se eu for ficar pensando o que vai ser feito depois, eu nunca vou ter paz. Então, a partir do momento que eu fiz o meu papel, que era tirar aquela pessoa de sociedade, se ele vai ficar ou não, infelizmente não depende de mim. Mas o meu papel, dentro da minha profissão, foi feito. Então, é uma coisa que realmente eu gosto de ir atrás, eu gosto de dar essa resposta, porque eu sinto que ali eu me realizei. Ali foi aonde eu consegui. E, infelizmente, a gente tem uma demanda muito alta aqui em Parnaíba. Muito alta Que mesmo. triste. É triste. Antes você se preocupava quando você era mãe de meninas. E Sim. hoje não se preocupem se você é mãe de meninas. Porque hoje eu diria que está 50-50. 50% Sério? mãe de meninos também. Muitas Nossa. vítimas são homens. Muitas vítimas são homens. Então, a gente não pode descuidar das nossas crianças, sabe? E é um crime tão estarrecedor porque ele acontece em 98% dos casos, ele acontece com pessoas dentro da sua residência. Sim. Não é ninguém de fora. Gente, não. Quando chega uma história de que eu estava passando no meio da rua, em Parnaíba, não, porque eu estava lá na São Sebastião, 11 horas da noite, e um cara me colocou uma faca e mandou eu subir em cima da bicicleta. Eu já fico. Tu tem certeza? Estranho, né? É, porque não é um crime comum, não Sim. é comum. Se eu te disser que em Parnaíba, ano passado, a gente teve um estupro dessa forma que eu tô te falando, foi muito. Sim. Não é um crime comum, não é assim que acontece. Aqui ainda não, mas o crime contra a criança, ele acontece dentro da sua casa. É na hora que você sai para trabalhar, é com o padrasto, é com o avô, é com o tio. O mais longe que tu vai é um primo ou um vizinho. É o mais longe. E assim, a criança, ela dá sinais, ela Isso que dá eu muitos perguntar. sinais. Quais Às vezes sinais? a gente não entende, Sim. mas na hora que chega aquele avô que diz aqui, vai lá dar um beijo no teu avô, e ela, não quero, não vou, não é a tua criança sendo mimada, não é a tua criança sendo mal educada, é a tua criança se protegendo, ela te pedindo ajuda. Sim. E às vezes tu tá ali tão, ai menina, deixa eu ser mal educado, vai falar que tá avô. Não, tu não vai não, falar que teu tio ali, ó, teu tio chegou, vai lá dar um beijo nele, ai, senta aqui no meu colo. Eu já falei para minha filha 1000 vezes, a minha filha sabe. Ela não senta no colo de ninguém. Certo. Então, é uma coisa que a gente tem que educar, tem que parar de ter medo, sabe? Sim. Não é tu falar que vai acontecer, não, mas você precisa educar a sua criança para caso aconteça, você saber identificar, sabe? Deixar a criança ir no banheiro sozinha. Gente, é uma coisa tão simples, mas que você. Ah, já tem 6, 7 anos, dá pra tu ir no banheiro, vai que eu tô olhando. Não, criança não vai em banheiro só. Eu já Sim. estava de plantão uma vez, e lá em Luiz Correia, eu peguei um caso desse. A menina estava no shopping, aberto, e ela foi no banheiro sozinha, e tinha um homem dentro do banheiro. Tinha um homem dentro do Misericórdia. banheiro, era uma criança de 6 anos. E ela era, graças a Deus, ela conseguiu gritar aos berros, e um segurança ia passando, escutou e conseguiu tirar ela lá de dentro. Mas o cara foi preso em flagrante. Meu Deus. Então, assim, a mãe ficou, eu nunca imaginei. E é São isso, a nessas gente tem situações. que começar a imaginar, sim. Exatamente. Acontece, sabe? Não é, eu nunca imaginei, pois vamos começar a imaginar, gente, porque acontece. E acontece muito, e acontece aqui do teu lado. Acontece longe da tua casa, acontece aqui em Parnaíba, nessa cidade maravilhosa, pacata que a gente vive, mas acontece, assim, a violência, ela tem que ser falada sobre. É uma coisa que a gente tenta educar, e eu acho que é necessário a gente educar de pequenininho mesmo. Sim. Entender o que são partes íntimas, entender o que é Sim. que não pode ser tocado, entender quem é que pode tocar. Aconteceu até uma coisa engraçada lá na minha casa. Eu acho que eu bato tanto nisso nos meus filhos, eu já sou tão assim. E aí meu marido falou: a nossa filha passou o dia todinho no começo das aulas. Ela disse que assim que entrou no carro pediu para fazer xixi. Papai, eu quero fazer xixi. Aí ele, Ave Maria, minha filha, você acabou de sair da escola, por que você não fez xixi logo na escola? Ela, eu não, nem conheço essa professora nova. Como é que ela ia me levar no banheiro? Nunca nem vi. Então. E aí ele falou, Rafael, acho que realmente de tanto falar, tá assistindo. Aquilo dali eu disse, eu acho que eu tô fazendo bem o meu papel. Sim. Porque é melhor. Uma criança foi oferecer pirulito pra ela, a gente tava na fila da padaria essa semana, e uma criança falou pra ela, ó, pega aqui esse pirulito. Aí ela olhou assim pra mim, eu não posso.
Aí eu tava calada, ela, eu não posso comer nada que estranhos me dão. E Certíssimo. assim, cara, eu posso estar sendo uma mãe chata? Eu posso, mas que bom que eu sou uma mãe chata, Protegendo. sabe? Eu tô evitando que a minha filha passe por Você vê, várias né? situações. Eu queria que toda mãe fizesse isso. Você vê todos os dias essas situações. Eu vejo todo dia. Quando eu vejo aquela criança que tá lá no supermercado, só de fralda, ai meu Deus, chega a me dar uma dor no coração. Isso é A uma criança das sem coisas roupa, que é uma coisa fico que louca. antigamente era muito normalizado. Eu andei de calcinha no meio da rua até meus Eu 8 anos de também, idade. eu também. Não tinha. Ou então tinha, só Só não que- era falado, E entendeu? talvez a gente deu sorte. Tipo, É a realidade. talvez não tinha essa maldade, ou as pessoas eram mais cuidadosas, eu não sei. Mas hoje, o fato é que hoje as coisas mudaram, gente. Hoje a gente não pode expor as nossas crianças a foto na internet sem roupa, Sim, a mostrar a criança tomando banho, sim. a fazer troca de roupa. São coisas básicas, mas que, gente, vocês não entendem o que passa na cabeça de um criminoso. Vocês não sabem. A gente não Vocês tem não ideia, sabem. realmente. Porque você não é da sua índole. Como que você vai imaginar? Mas só que no mundo doente que a gente tem, hoje em dia, é muito complicado. Até, inclusive, eu sou... as pessoas falam assim, ai, é chato, é isso, aquilo. Mas, ó, por exemplo, eu sou uma pessoa pública, minhas filhas não. Uhum, De maneira sim. alguma eu posto nada delas em Instagram. Jamais coisa de A colégio com gente falou farda. sobre adultização, a gente teve toda essa polêmica aí Sim, do Felca, de tudo. Gente, isso não é exagero. sim. E isso é pura realidade do que acontece todos os nossos dias. E às vezes você faz sem nem sentir. As Eu só postei, roupas. só achei bonitinha ela dançando e postei. Exato. Não, gente, criança não dança isso, entendeu? Não é Exato. engraçado, não vale a tua viralização no TikTok. As tuas visualizações não valem Sim. a saúde da tua filha, do Sim. teu filho. A segurança ali, A né? segurança, o quanto tu expõe. E, Luana, a gente não tem noção. Parnaíba, eu participei de uma investigação em que foram vários estados do país e começou no Rio Grande do Sul e descobriram braços aqui em Parnaíba. Então, Eu foi pensava uma que era braço de investigação. pessoa mesmo, doutora. Braços da Meu investigação. Deus do céu. Braços dessa investigação. E quando a gente foi saber, era um estudante universitário de 21 anos, certo? Estudante da universidade pública. E quando a gente foi fazer essa investigação, a gente chegou a ver que ele tinha muita pornografia infantil no celular. E eu perguntei para ele, mas e aí? Ele vendia packs de pornografia infantil aqui dentro da nossa casa, né? E quando eu falei para ele, mas é porque ele tinha um drive e tal, e eu falei, tu tinha quantos de foto nesses drives? Eu achei que ele me respondeu o quê? 200? Já tava preparando pro pior, né? 300 fotos. 1.500 fotos de criança. Eu não consegui olhar, eu me arrependo todinho, mas eu não consegui ver 10 segundos dos vídeos. Eu tinha que ver para investigação. Eu não consegui enxergar 10 minutos dos vídeos, porque eu fiquei assim, cara, eu não consigo, eu não tenho estômago mais para ver isso aqui. Foi um dia que eu repensei assim, meu Deus. E ali, só de saber que aquele menino ali, sabe, ele não vai mais fazer mal pra ninguém. E assim, eu me senti na obrigação de pegar tudo que ele tinha de mídia pra eu ver. Cara, quem são as crianças que esse cara tem acesso, entendeu? Sim. E aí eu falei pra ele, cara, tu tem alguma doença? Porque não é o normal da gente dizer, eu não me referiria assim a outros investigados, mas é uma coisa assim que eu fiquei. E você olhar no olho daquela pessoa e você dizer, meu Deus, quanta maldade cabe num Mas cara de 21 anos, sabe? eram pessoas próximas a ele? Não, ele pegava Brasil da todo. internet, Brasil todo, e tá. vendia os packs, inclusive internacionalmente, ele fazia E vendas. tem quem mais. consuma, que E tem gente mais doente do que ele. Tem. Mas é sabe aquele teu primo que estava ali na tua casa almoçando? Tanto é que a gente fez busca e apreensão na casa, ele tinha várias residências. Então a gente fez busca e apreensão nas casas e a família ficou, mas o que é que vocês estão fazendo aqui? E aí Então. infelizmente, a gente veio cumprir uma busca e apreensão, mas sobre. Eu tive que falar, né? A casa da pessoa, ela tem direito a saber o que é que tá passando dentro da casa dela. E foi um choque para a família inteira. Imagino. Ninguém nunca imaginou. Porque não tem cara, né? Eles Não são existe cara. Não Às vezes existe são cara. os mais quietinhos ali que são. Não existe cara, não existe cara, não existe idade, não existe idade. Então, aquele seu primo adolescente, não existe, gente, não existe idade. Infelizmente, é uma coisa que a gente tem que falar sobre, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ser a mãe chata, sim. Sim, com Tem certeza. que ser chata, tem que ser cuidadosa,
idosa. Não tem que forçar seu filho a nada. Se o seu filho está mostrando desconforto, escute. Deixa ele verbalizar, deixa ele expressar de outra forma, sabe? Tem desenho, tem formas de se expressar que às vezes a gente não vê, mas tá ali. E ele tá querendo falar contigo, ele tá querendo procurar. Então, eu sempre falo nas palestras que eu dou, procura aquela pessoa de confiança da sua família. O que o predador faz é tentar impedir que a criança fale. Então, ele vai o quê? Te desmotivar. Ele fala o quê? Tu é só uma criança, tua mãe nunca vai acreditar em ti. Ou então, se tu falar, eu vou matar tua mãe. Vou Sim. matar tua família toda. Principalmente quando é alguém de casa. Como eu sabia muito essas questões, né, de manipulação, eu sempre falo para as minhas filhas assim, ó, conta tudo pra mamãe. Sim. Mamãe resolve. Se Isso. disser, vou te matar, vou matar tua mãe. Vai, não, mas faça a mamãe matar. Resolva, a mamãe Fala resolve. desse jeito. Porque ela tem que saber que a mãe resolve. Sim. Então, assim, as duas, ela já tem essa noção. Sim. E a mamãe vai resolver. Seja o que for, ela vai buscar ajuda, entendeu? Ela vai dar um jeito. Eu sempre falo isso. E é isso que a gente tem que falar. É ter essa certeza que você não é alguém que vai brigar. É alguém que vai acreditar em você. Sim. E me dói muito, Luana, quando eu vejo mães que descredibilizam a criança. Sabe? A gente não pode. Infelizmente, tem mãe de todo tipo. Então, tem a descredibilização, sim. Tem mãe que prefere ficar do lado do homem, sim. Tem mãe que dá vontade de eu dizer, mulher, pelo amor de Deus. E aí eu falo, olha, se tu não vai ficar do lado do teu filho, tu tá me provando que tu não tem condições de ter a guarda dessa criança. Sim. Então, eu já vou avisar aqui pro Ministério Público para ver o que a gente faz. Porque sob a tua guarda, eu já vi que ela não tá seguro. Então, é melhor tu não tá na guarda dessa criança. Aí a gente vai envolver outro lado aqui. E... tem uma noção, assim, do bárbaro que eu peguei. Por exemplo, a criança foi violentada, segundo a mãe, a criança foi violentada. E aí, um belo dia, ela chegou lá na delegacia, eu vim denunciar. Eu disse, que bom que a senhora veio e tudo, vamos aqui fazer seu atendimento. Normalmente, nesses casos, sou eu que faço o atendimento. Me conte aí, como é que foi? Não, porque ano passado, há 1 ano e meio atrás, eu acho que ele abusou da minha filha. E aí nossa, e a senhora descobriu? Agora não, eu já sabia. Eu disse, e por que a senhora veio denunciar só agora? Não, é porque, assim, ele estava até pagando a pensão direito, mas agora que ele não está mais pagando a pensão, então, assim, eu acho que ele tem que, quer dizer, tu veio denunciar por causa que ele não estava mais pagando a pensão. Não foi pela agressão que a tua filha sofreu há 1 ano e meio atrás. Quer dizer, sofreu mesmo? Então, essas coisas é que inviabilizam que o crime seja apurado, sabe? Essas Passa por coisas muita coisa, hein? é muito difícil. Imagina. E é muito difícil, porque eu fiquei, cara, então se ele tivesse pagando a pensão, não tinha Tava tudo não. ok, né? Tava tudo certo, não precisava ter vindo aqui, não. Gente do céu. Então, aí a gente vai fazer o quê? Um estudo social para ver se essa criança realmente pode ficar com essa família. Será que ela tá em segurança com essa família? Sim. Será que ela tá realmente? Isso para mim são maus tratos. Isso para mim é um maus trato. Lógico. Isso para mim realmente vai fazer. Isso aí eu fico, cara, essa criança tá segura? Será que não é melhor ela sair dessa casa, ela ter a guarda dela repassada para outra pessoa, vai para outra pessoa da família, ver como é que a gente faz? Delegada, e assim, dentro desses anos de profissão, eu percebo que não é fácil viver nessa pele de delegada, de uma. Tem que ter a terapia ali em dia, né? Tem que. Eu acredito também que se espiritualizar, não sei. As pessoas têm suas crenças, mas tem um momento que você se espiritualiza porque você tem que acreditar em algo maior do que você. Porque é como se você olhasse para a humanidade e pensasse, tá perdido. Isso aqui tá tudo lascado, eu tô no meio disso aqui, por quê? Eu pensei muito em ter um segundo filho por conta disso. Eu ficava, meu Deus do céu, que mundo é esse que a gente Botar mais vive? um. Vou colocar. Mas, primeiro, eu acho que a nossa saúde mental conta muito. Então, a gente tem que estar bem para ajudar outra pessoa. Então, não adianta eu me desgastar ao ponto de que eu não vou mais conseguir te ajudar. Graças a Deus, lá na delegacia, a gente tem uma equipe muito boa, muito humana, somos muito amigos, a gente compartilha muita coisa, a gente vive muita coisa e a gente se entende muito. Então, isso faz com que o peso fique mais leve, ter o apoio dos amigos, ter o apoio dos colegas que viram amigos e entender que está todo mundo junto ali naquela causa. Então, não existe delegacia da mulher sem uma equipe. Né? Eu sou delegada, mas eu não faço nada sozinha, nada, absolutamente nada só. A minha equipe produz para que eu possa ir lá e representar, para que eu possa pedir uma prisão, para que eu possa ter um trabalho. Então, não existe trabalho de polícia sem equipe.
Nós realmente dependemos da nossa equipe e hoje a Delegacia da Mulher tem pessoas muito humanas. Eu acho que o Sim. principal é isso, é ter a humanidade. As pessoas têm que entender, Luana, que quando elas estão nesse cargo, principalmente quem trabalha com assistência social, quem trabalha com essas causas tão vulneráveis, tem que entender que você não pode fazer só o beabá, não dá para fazer o feijão com arroz. Quer dizer, a gente pega casos que não tem como eu dizer, mas isso aqui não é comigo, eu não vou fazer. 15 de novembro eu queria muito estar na praia com a minha família, mas eu estava peticionando para tirar uma criança de um lar, porque ela sofreu uma lesão seríssima dentro de casa. Um bebê, um recém-nascido, teve uma perna quebrada dentro de casa. Como é? Então, eu consigo estar na praia? Não, hoje é feriado, eu vou fazer isso amanhã. A gente teve o caso da delegada Júlia, que foi prender um agressor no Réveillon. Dia primeiro a gente não estava trabalhando, quer dizer, era nossa folga. Ela deixou a família dela, ela deixou o filho dela, o Sim. marido, Eu para vi, todos foram até de shortinho, todo né? mundo Tava todo estava em mundo. Eu casa, vi. mas assim, a gente larga muita coisa para fazer. Então, assim, não é obrigação nenhuma, em nenhum canto tem dizendo que a polícia tem a obrigação de comprar fralda, comprar leite, de Ai, diz fazer isso. doações. Não existe essa obrigação para a gente, mas a Sim. gente faz. A gente faz, Sim. sabe? E me dói muito quando eu vejo pessoas que trabalham com isso e conseguem não ter essa Empatia com o outro, né? empatia. É o mínimo que a gente espera, é ter essa empatia, porque a gente não faz só o feijão com arroz. Não dá para fazer. Em outras delegacias talvez consiga, mas nesse local em que você trabalha com vidas, em que você trabalha com histórias, não tem como você fazer o básico, sabe? Não dá. Se você for um pouquinho humano, você não consegue fazer, não. Assim, é muito interessante ver, né, esse lado mais humano, porque, queira ou não, acredito até que em algum momento foi vítima de algum tipo de violência, de abuso, e tá do outro lado receoso se vai ou se não vai. Ouvir a delegada falando dessa forma e acolhendo e mostrando que tem essa empatia, dá uma segurança maior de dizer, eu vou lá, eu vou denunciar, vou criar coragem. E, assim, eu queria, pra gente já finalizar a nossa conversa ali, falar sobre essa nova pegada da Polícia Civil. A gente começou falando sobre isso, mas os delegados estão começando a ser influenciadores ali, meio blogueiro, estão aparecendo mais, estão dando dica. Como é que é isso? Não é fácil, meu Deus do céu, como é difícil. Ninguém falou que a gente tinha que fazer isso, não. Esses delegados aí estão de parabéns aí. Olha, então, eu não sou delegada só, tem outra delegada que Sim. todo dia eu tento convencer ela que ela tem que dividir essa parte comigo. Uhum. Primeiro porque não é uma coisa fácil você se expor. Todo mundo gosta de bater em polícia, né? É engraçado que quando dá bom, todo mundo aplaude, mas também quando dá ruim, meu amigo, todo mundo sabe tacar pedra. E quem Então. que quer ter sua cara exposta? Não quer. Sabe? Ninguém quer. Então a gente paga um preço muito alto para estar aqui. Você se expõe, é o que você falou. Tem um limite, né? Eu não Sim. trabalho com boas pessoas, então eu tenho que ter um limite ali da exposição. Tua família também, então. Sim, lógico. Tem lugares em que, sim, eu sou insubstituível e é na minha família. Mas, apesar de tudo isso, eu entendo que hoje é um mal necessário. A gente precisa. Infelizmente, a gente precisa aparecer, sim. As pessoas tendem a confiar no trabalho de quem elas conseguem dar um rosto. Sim. Eu entendo que isso é importante. Eu entendo que no Rios da Delegacia a gente consegue ter, sei lá, 20 mil visualizações. Aonde é que eu vou conseguir alcançar 20 mil pessoas falando, sabe? É verdade. Em que auditório que eu conseguiria colocar desse tanto de gente e levar ali um pouquinho de informação? Então, é isso que eu entendo que tem mudado nos últimos anos. Eu acho super válido, acho necessário. Eu acho que quando você trabalha, você tem mesmo que expor sim o seu trabalho. Isso gera um reconhecimento, isso gera um vínculo, isso gera confiança. Sim. Então, a gente tenta. Não é fácil, não é fácil para estar aqui, não é fácil, mas a gente Mas a tenta. mulher falou super bem, tirou dúvida de todo mundo. Aí vem com essa de que não é fácil. Não, para com é isso. fácil, mas eu sei que é necessário. Não, era isso que eu ia falar, assim, a gente vive num mundo bem mais digitalizado, hoje em dia a informação tá na palma da mão, mas ao mesmo tempo a gente vive uma geração que não se dá trabalho de ler as coisas, né? Então, eu acho que esse formato de vídeo, ele é mais educativo e a gente tem visto cada vez mais a polícia dando dicas e alertando. Eu vi várias ações da polícia e eu acho muito legal. Eu acho que às vezes
o pai e a mãe tá no automático e vê uma dica e realmente, né? E é isso que eu ia perguntar. Em algum momento, desde que vocês começaram esse trabalho, você viu assim, nossa, quão importante foi passar essa informação por vídeo? Eu acho que tem. Primeiro, esse alcance, né? Como eu te falei, que é uma coisa que a gente nunca conseguiria ter atingido esse tanto de pessoas. E já tiveram várias pessoas que já foram na delegacia e disseram: quer dizer que você é aquela delegada do Sim, vídeo. Ou não, é porque depois que você falou que a gente recebe muito direct de denúncias, sim, principalmente de denúncias, dizendo: olha, isso aqui está acontecendo aqui na casa do meu vizinho, eu acho que isso aqui aconteceu. Ou que pessoas que foram na delegacia depois dos vídeos. Então, assim, massa. para levar essa informação, eu acho que vale a pena a gente aparecer, deixar a vergonha um pouquinho de lado e tentar participar mais. O mundo é esse, então a gente tem que se incluir mesmo enquanto Sim, polícia, entender que a polícia não está aqui para prender. Antes de prender, a gente educa, a gente tenta socializar, a gente tem todo o papel preventivo, né? E hoje a polícia, principalmente a Polícia Civil, ela tem trabalhado muito na prevenção dos crimes. sim, sim, Então, além da repressão, a gente também tem trabalhado muito na prevenção. sim. Então, eu acho que é bem, bem por aí essa nova pegada aí da Polícia Civil. Gosto, acho legal. Acho que a internet ela é um meio. E queira ou não, a gente se sente seguro ali, com a polícia ali dentro também, que estão tão de olho em tudo, estão conhecendo as novas tendências, os novos Sim, crimes. O que a delegada falou muito aqui sobre essas novas formas que o cara que é abusivo ali tem de estar olhando o que a mulher tá fazendo, perseguindo ela nos meios digital, mandando pix. Então, assim, são formas novas que a violência vai tomando e e a gente tem você. sempre que estar se atualizando. Exato. E aí a polícia já tá por dentro ali de tudo, Tá. sabendo, e isso é bacana. Delegada, e tem um assunto que ele é bem polêmico, né? Acho que no Brasil todo o pessoal fala muito sobre essa questão de aborto, de estupro. Quais são os casos, assim, que a senhora já pegou, que viu, assim, e falou: Meu Deus, esse caso aqui realmente eu preciso trazer à luz para as pessoas entenderem a dimensão que é essa questão de aborto, do estupro e o quanto as mulheres precisam também ter conhecimento sobre. Sim. A gente teve alguns casos, precisamente 3 casos, ano passado, lá na delegacia, que chamou muita atenção da gente, porque foram falsas comunicações de crime. Essas mulheres registraram o boletim de ocorrência, dizendo que tinham sido estupradas, tinham sido violentadas, e que isso gerou uma gravidez. E como é permitido no Brasil, né, tem o aborto legal, que são os casos que realmente são decorrentes de violência sexual, você tem o direito de abortar. E com isso elas se dirigiram até o hospital, levando o boletim de ocorrência e realizaram o aborto. Só que no meio da investigação a gente descobriu que na verdade não houve nenhum tipo de violência. E isso é uma coisa que deixou todo mundo estarrecido, porque a gente entende a vulnerabilidade social que a gente se encontra no país, a gente entende que cada um tem suas questões pessoais, tem o seu entendimento sobre aborto ou não, Sim, mas a gente está aqui para seguir a lei. Como eu te falei, a gente vai fazer a investigação, tudo vai ser apurado. sim, Imagina se uma mulher chega para mim e diz que foi estuprada numa festa e não sei o que e tal, tal, e eu não vou apurar. Eu vou apurar sim. E no meio dessa investigação a gente descobriu que não houve crime. E quando a gente chamou novamente, disse: olha, não tem como, isso aqui não aconteceu. E eu estou te dizendo que não aconteceu mesmo, que eu jamais invalidaria aqui uma opinião, uma lógico. palavra de uma mulher que me falou, mas a gente investigou e não tem como isso ter acontecido por datas, por locais, por mil fatos que foram Bater, né, apurados também a na gestação. gestação. E aí, depois disso tudo, ela confessar de que, infelizmente, aconteceu, que estava tendo um relacionamento e que não queria o filho e que optou por realizar isso. E isso é um crime. Gente, isso Sim, é um crime. Ela sim vai responder por aborto. Existe o crime do aborto, ela vai responder por aborto, ela vai responder pela comunicação falsa de crime, afinal de contas, ela movimentou todo o maquinário público sim, para a gente apurar. Então, só ali a gente perdeu tempo, a gente deixou de estar apurando outras coisas bem sérias, bem importantes também, para estar ali gastando dinheiro público para fazer toda a investigação que no final ela sempre soube que era mentira. Então, isso é crime. As pessoas têm que entender que isso é crime. Entendo que existe essa vulnerabilidade social, mas
ainda é crime cometer aborto no Brasil. Então, a gente Sim. tem que passar por outro lado. Vamos passar por lado da educação, da prevenção, vamos para outro lado. Mas, infelizmente, depois que aconteceu, gente, não procura, não faz isso, porque você vai responder sim criminalmente. E aí, nesse caso, ela que com certeza será condenada, não tem Uhum. como, porque, como a senhora bem disse, é crime, né? E aí, e não julgando por que ela fez, ou diz, não, porque isso é de cada um, é da situação e tudo, mas lei é lei, né? Então, nesse caso, quanto tempo a pena para uma mulher Vai faz depender isso? muito do juiz, né? Mas aí Sim, são crimes que realmente têm uma pena muito alta. Estupro tem o aborto ele tem uma pena alta e aí vai juntar esses outros crimes, porque ela fez a comunicação falsa de crime, então junta mais um crime. Vai ter mais o crime da falsidade de documento, porque lá no hospital ela tem que assinar que tem sim, conhecimento que está sendo feito esse procedimento porque houve uma violência sexual. sim. Então, no hospital, ela também falsificou documentos. Então, tudo isso junta para uma condenação bem alta. E acaba de novo, a gente está falando de uma invalidação de uma pauta importante e sendo utilizada de forma É. incorreta pelas pessoas, né? Pela mulher. Como a gente está aqui, não estamos aqui para falar do desespero, da condição financeira, das circunstâncias, se o cara não era seu namorado, se aconteceu uma vez e foi um vacilo. Não existe ali, a gente sabe que nenhum método contraceptivo ele é 100%, isso é óbvio, a gente sabe. Mas aí existem, por exemplo, as crianças, os jovens, adolescentes que acontece esse estupro, que aí esse mecanismo é para essas pessoas ou para as Sim, mulheres que foram claro. estupradas de verdade, e ali, né, não foi comunicado falsamente, como no caso, e Exatamente. elas invalidam isso. Eu tenho a minha opinião pessoal sobre estupro, eu realmente entendo super essa questão social, entendo a vulnerabilidade social, eu entendo que, enfim, acontecem coisas que fogem do nosso controle ali no momento, mas o que a gente não pode é usar o maquinário público para resolver um problema privado, um Sim, problema pessoal seu. Então, infelizmente, a gente tem que lidar com as ações, né, com as consequências das nossas ações. E o poder público ele não pode ser envolvido nisso. sim, E aí você acaba, mais uma vez, prejudicando uma pauta tão importante, tão necessária, para uma lei que veio socorrer realmente a quem precisava, e sim, você se utiliza aquilo ali para resolver um problema teu, pessoal. Então é muito difícil, é muito complicado e é crime. sim. E, assim, para a gente finalizar nosso papo de hoje, tem algum recado em específico que você possa deixar para a sociedade, para todo mundo que está ali do outro lado e que por algum momento passou por algum tipo de violência ou que passou por alguma situação e esteja aí com medo de denunciar? O tempo agora é seu para você dar essa mensagem para o povo. Então, Luana, eu acredito muito nesse trabalho da polícia de levar informação. Por isso que a gente aceita esses convites. É um prazer para a gente estar aqui levando informação, deixando um pouquinho, contando como é o nosso dia a dia, para que as pessoas tenham essa proximidade. E o que a gente quer do cidadão hoje é isso, é a proximidade. É que ele sinta na polícia confiança. A Sim, gente não está aqui, nós não estamos aqui do outro lado, nós estamos do seu lado. Principalmente na delegacia da mulher. A gente sim quer ter essa abordagem cada vez mais empática, cada vez mais humana. Não é só um caso de polícia, a gente tenta levar isso realmente, entender que é um caso pessoal. Então, você vai ter sim uma abordagem diferenciada. É claro que nós todos somos humanos e a gente sempre, como eu te falei, tudo passa por investigação para a sua segurança enquanto denunciante, para a segurança daquela pessoa. A gente tem um processo legal a ser seguido, não é a delegada Rafaela que está inventando isso aqui. Existe um Código de Processo Penal que a gente tem que seguir. Então, tudo é feito por investigação, tudo é feito realmente apurado, tá? Então, o que eu queria deixar hoje de mensagem é isso, que a Polícia Civil, ela está aqui realmente para atender o cidadão. Nós estamos aqui nos colocando à disposição, nos colocando à disposição da sociedade parnaibana, para que eles entendam que a gente tá do mesmo lado, a gente está querendo te ajudar e que entendam que ali também é uma extensão da sua segurança. A sim. gente está aqui realmente para te ajudar, para que você seja acolhida e que a gente consiga investigar e apurar o que for da melhor forma possível. Obrigada, viu, delegada, por ter Obrigada a você. participado. Eu acredito que, com certeza, quem está em casa
tá com mais conhecimento agora, a partir desse momento. Você que acompanhou até aqui, eu sempre digo, estamos aí no 2º episódio, estou me acostumando com esse formato aqui do YouTube, mas, ó, já sei que você tem que curtir, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, manda aí nos grupos, tá bom? Deixa seu comentário com sua dúvida, porque a gente pode estar trazendo aí essas pautas novamente. Se a gente vê, assim, que você teve dúvidas sobre um determinado assunto, eu vou estar lendo aí os comentários, vendo o que a gente traz, né, mais convidados, para poder justamente tirar essas dúvidas, porque essa é a nossa intenção. E, assim, eu termino hoje o Luana TV muito feliz, porque a minha missão aqui é trazer educação para vocês, trazer informação. E é isso, gente. Obrigada a todo mundo que acompanhou e até o próximo, que vai vir muito mais por aí. Tchau!